Atualmente, o processamento de grandes quantidades de dados está presente nas mais diversas áreas de atuação, como o setor financeiro, a biologia, a área espacial, entre tantas outras. Alguns exemplos disso são a compra e venda de uma enorme quantidade de ações no mercado financeiro, o sequenciamento de DNA e proteínas e o processamento de dados obtidos por satélites espaciais. Devido a estes fatos, entende-se que, vista a importância dessas aplicações na vida de várias pessoas, é necessário que esses dados sejam processados o mais rápido possível. Portanto, uma solução viável para essas necessidades é um cluster híbrido, constituído de uma CPU e uma placa aceleradora baseada em FPGA, para acelerar o processamento dessas funcionalidades, executando instruções similares de forma paralela. Para que essa solução se torne possível, primeiro é necessário entender alguns conceitos. Pode-se definir o cluster de alto desempenho como uma associação de computadores convencionais, conectados em rede, com o objetivo de processar em conjunto e de forma paralela aplicações que requerem grande capacidade computacional. São dispositivos com alta granularidade de paralelismo em sua estrutura. Na área utilizável desses dispositivos, encontra-se uma enorme quantidade de elementos e componentes que permitem a criação de uma arquitetura computacional customizada, tornando assim a configuração do dispositivo flexível. O cluster é formado por nós, configurados em estrela, em que cada nó consiste em um PC, que executa elementos de software da aplicação distribuída, no qual se comunica com o cluster e gerencia dados e instruções. E um coprocessador com um ou mais FPGAs, para acelerar trechos com altas demandas de processamento, como por exemplo loops aninhados. Nos FPGAs foi desenvolvida uma estrutura de processamento e controle capaz de fornecer o maior paralelismo possível, de acordo com os resultados da placa aceleradora. Para isso é utilizada então a linguagem Verilog. Quanto aos softwares, foram utilizados o MPI para troca de mensagens entre os nós do cluster, o Model Sim para realizar simulações do cluster a nível de hardware, o OpenMP para executar códigos com paralelismo a partir de threads e o compilador GCC para compilar códigos em C e C++. Para se conectar todos os nós do cluster, o tipo de conexão escolhida foi a Ethernet, pelo fato de permitir aos nós uma comunicação mais direta entre si. Para verificar o correto funcionamento da solução, foram realizados dois testes: a multiplicação de matrizes densas, que consiste em multiplicar matrizes em que a grande maioria dos elementos é diferente de zero, e o RTM3D, que é utilizado para processar informações extraídas de um terreno. Visto que as duas aplicações demandam alto desempenho computacional, ao se comparar o uso deste cluster híbrido com os clusters convencionais, verificou-se um aumento significativo do desempenho nos híbridos na execução dessas tarefas, podendo esse desempenho ser até 3 vezes maior que o de clusters convencionais. Portanto, com base nas informações abordadas, conclui-se que as arquiteturas híbridas fornecem um aumento significativo no desempenho computacional de sistemas que necessitam de uma alta demanda de processamento de dados, sendo que, como exibido nessa solução, coprocessadores com FPGAs auxiliam ainda mais a suprir essas demandas.